Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar o que é desenvolvimento saudável. Antes de mais nada, eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar lá, clicar no sininho para ativar as notificações e receber todos os vídeos novos que a gente coloca aqui toda quarta-feira ao meio-dia. Se você gostar desse vídeo, clique no gostei, compartilhe com seus colegas, com seus amigos e eu espero você toda semana curtindo um vídeo novo aqui. Bom, desenvolvimento saudável é o nome desse canal e eu acho muito importante a gente dizer o que é um desenvolvimento saudável, o que esperar do desenvolvimento das crianças e adolescentes, tanto em relação às famílias ou aos professores, o que você espera que é um desenvolvimento saudável. E por que eu escolhi esse nome? Vamos lá. Desenvolvimento tem a ver sim com a aquisição de novas habilidades, com a aprendizagem, com etapas aí que vão acontecendo ao longo da vida, não é? E a gente fica super preocupado desde pitiquinho, tá andando no tempo certo, tá falando no tempo certo, né? Tá aprendendo o que tem que aprender na idade. Eu vejo muitas vezes os pais perguntando aos professores, mas em relação à turma, como é que ele tá, né? E é isso que a gente espera, que a cada ano, que a cada situação, que a cada momento, a criança, o adolescente, ele vai adquirindo, né? Aprendendo coisas, adquirindo novas habilidades, sabendo lidar com novas situações, né? Ganhando coisas ao longo do tempo, certo? E o que seria então o desenvolvimento saudável? Além da gente pensar lá o que a criança tem que fazer a cada etapa do desenvolvimento, que isso também é muito importante, o que ele deveria aprender com cada idade e tudo mais, eu queria trazer um outro conceito para vocês. Para mim, saudável tem a ver com funcionalidade. Já vou explicar o que é isso. Adianta alguma coisa eu saber muito de um tema e não saber falar sobre esse tema ou não saber falar no momento adequado sobre esse tema? Sei lá, eu gosto de falar de astronomia. E aí aqui no canal Desenvolvimento Saudável eu começo a falar de astronomia do nada. Não. Então não adianta eu ter alguma coisa e isso não ser adaptado, isso não ser adequado, isso não for algo que vai me trazer benefícios no meu dia a dia. Então, independente de transtorno, doença, sei lá, o nome que a gente conversa aqui de vez em quando, ou a idade, as coisas que a criança faz, a gente tem que sempre lembrar, isso está sendo útil no dia a dia dela? Isso está fazendo ela ser uma criança, um adolescente adaptado no meio dela? Porque, por exemplo, o conhecimento de saber olhar o céu e ver o que está, qual é a previsão do tempo, o que essa nuvem significa, o que aquela cor significa, aqui, onde eu vivo hoje, no ambiente urbano, não tem grande sentido. Mas se eu morasse lá no meio do mato, se eu vivesse num ambiente rural, isso seria essencial para eu decidir se eu vou a longa distância a pé ou não. Né? Para eu planejar o meu dia, é muito importante eu entender do clima e saber fazer uma leitura aí do céu. Agora, no ambiente urbano, é muito mais importante eu saber lidar com o tempo, com a hora, saber que horas são, ter relógios, por exemplo, de fácil acesso, saber mensurar o tempo que eu vou de um lugar para o outro, às vezes saber dados do trânsito ou saber quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa. Entende como são habilidades, conhecimentos quase opostos, diferentes? E aí a gente não pode dizer que a pessoa que sabe olhar o céu é menos desenvolvida que uma pessoa que sabe lidar com tempo, com hora. E a mesma coisa, a gente não pode dizer isso dessa pessoa aqui em relação à outra. Agora, se a gente considerar o ambiente, a gente pode sim dizer isso. Por quê? Porque a gente tem que considerar a funcionalidade. Então, se eu estou no ambiente rural e eu não sei ler o céu, isso é disfuncional para mim, isso vai me trazer problemas, vai me trazer dificuldades. Muito provavelmente eu vou lá longe no campo e vou voltar ensopada ou até com um perigo aí de levar um raio, etc. Então, isso vai ter um prejuízo para mim no meu dia a dia, não vai? E aí a gente considera disfuncional, desadaptado, e isso tem a ver com não ser saudável. Da mesma forma, uma pessoa que não vai ter essa habilidade, tá vivendo num ambiente urbano, ela vai chegar atrasada, ela não vai saber o que é a hora que foi combinado, e isso também vai fazer ela perder compromissos e gerar prejuízos. Então tenta levar esse raciocínio para o dia a dia. O que é algo não saudável? O que é algo disfuncional? Algo que gera prejuízos para a criança, para o adolescente. Então o desenvolvimento saudável seria adquirir habilidades, etapas, né? Passar por experiências
que tem a ver com as habilidades que ele necessita para ter uma vida independente. Então, o saudável tem tudo a ver com independência, com funcionalidade. E aí, por isso que no canal a gente fala várias vezes de transtornos, porque muitas vezes esses transtornos fazem a vida da criança ser mais disfuncional, trazem prejuízos. E se a gente souber o que causa, como lidar, o que fazer, mesmo que ela tenha um transtorno já com nome, um diagnóstico, isso pode ser menos disfuncional, ou seja, isso pode gerar um prejuízo menor para ela no dia a dia dela. Então essa é a ideia da gente conhecer os transtornos, da gente pensar sobre as dificuldades, da gente criar ferramentas para lidar com isso. E se você quer para o teu filho, para o teu aluno, um desenvolvimento saudável, lembre disso. Desenvolvimento saudável tem a ver com o que ele precisa para viver naquela sociedade, que pode ser, ou naquele ambiente, que pode ser completamente diferente do que ele vai precisar para viver num outro ambiente. Eu quis trazer isso aqui, eu queria conversar com vocês aqui no canal sobre esse assunto, porque às vezes a gente fala, nossa, mas a gente está dizendo desenvolvimento saudável e só tem vídeo de transtorno, daquilo que não está saudável, mas essa é a ideia, que mesmo diante de um transtorno, se a gente conseguir fazer isso ser menos prejudicial, entender o que acontece e usar as outras habilidades dessas crianças e adolescentes, ele pode sim ter um desenvolvimento saudável, mesmo tendo um diagnóstico que atrapalhe um pouco a vida dele. Ok? Essa é a ideia. E aí, Carol, será que meu filho está tendo um desenvolvimento saudável? Será que o meu aluno está tendo um desenvolvimento saudável? Comece a olhar para ele em relação a isso. As coisas que ele consegue fazer no dia a dia dele estão adaptadas? Isso traz autonomia para ele? Isso traz independência? Ele consegue realizar aquilo que é exigido, aquilo que é esperado do desenvolvimento? Se ele está conseguindo fazer, mesmo com uma ajuda ou outra, tá ótimo. Isso, desenvolvimento saudável não tem a ver com tirar 10, com estar feliz o tempo todo, que às vezes essa é uma ilusão nossa, né? A gente acha que para estar saudável eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar sempre gabaritando as coisas. Não é bem assim. A ideia de um desenvolvimento saudável é um desenvolvimento adaptado, que ele consiga fazer aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele se propõe a fazer, ou aquilo que ele precisa fazer dentro, mais ou menos do que é esperado, mesmo que tenham algumas variações, Então, sei lá, em matemática ele consegue mais, em português é um pouquinho mais difícil, ou nos esportes vai muito bem, mas na hora da música é um pouco mais complicado. Isso não tem problema. Um último ponto pra gente finalizar, mas antes eu preciso de uma água. Pera aí. Pronto, voltei. É a questão da felicidade, A gente já conversou aqui no vídeo, Você consegue ver o seu filho chorar. Mas eu acho muito importante que às vezes a gente considera o que é saudável é que a criança esteja feliz. E aí a gente faz qualquer coisa para deixar a criança feliz, mesmo que seja algo que não é legal para o desenvolvimento dela. Por exemplo, o meu filho ficou muito chateado que ele foi mal na prova. Aí a gente vai lá na escola, falar pro professor que aquela prova não estava legal, que onde já se viu. E aí meu filho fica feliz porque ele não viveu a frustração. A culpa ficou do professor. Às vezes pode até acontecer, viu, gente? Do professor ter montado uma prova que não é bacana, a sala inteira ir mal, enfim, isso acontece. Mas pensando que seu filho viveu uma frustração, ao invés da gente deixar ele sobreviver a essa frustração, a gente vai lá e conserta a frustração para ele. Então, dá um brinquedo, vai lá reclamar na escola da prova, resolve o problema que ele tem com um amigo, ao invés de deixar ele resolver, a não ser em casos, que envolvam violência, ameaça, mesmo agressão verbal, enfim, a gente tem que intervir, nos casos de bullying, etc, tá? Mas num caso ali do melhor amigo que brigou, teve um conflito, não vai lá falar com o pai do melhor amigo, não vai lá falar com o melhor amigo. Ele precisa criar estratégias para lidar com isso, até porque são habilidades que ele vai precisar para ter um desenvolvimento saudável enquanto adulto, não é? Ele não vai ter alguém o tempo todo ali para resolver o conflito dele. Então, algo muito importante é, às vezes, aquilo que vai fazer o desenvolvimento do seu filho, do seu aluno, ser saudável, não é necessariamente aquilo que vai fazer ele ser feliz naquele momento, ou ele gostar daquilo que você fez naquele momento. E esse é o dilema que a gente vive. Então, sempre lembre, quando você quiser, tá na dúvida, ai meu Deus, será que eu aperto, será que eu ajudo, o que eu faço? Tenta lembrar, essa habilidade que ele vai aprender diante dessa frustração ou desse problema, vai ajudar ele no futuro ou não? Se não vai ajudar, ok, a gente precisa intervir, proteger e cuidar das nossas crianças e adolescentes, com certeza. Mas
se essa habilidade for importante, pelo menos no primeiro momento, deixar ele resolver sozinho, a gente precisa dar esse espaço. Até porque, para o desenvolvimento acontecer, ele precisa de experiência. A gente não aprende a andar se alguém virar pra gente e falar: levanta o pé direito e quando você estiver colocando o pé direito no chão, você levanta o pé esquerdo. Aprende? Outro exemplo que eu acho bem legal e que talvez a gente adulto já tenha vivido há menos tempo. A questão de tirar carta, aprender a dirigir. A gente aprende a dirigir porque o instrutor fala: agora você põe a primeira, tira o pé, coloca outro pé, agora você olha pra frente. Não, a gente tem que ir lá, fazer aula, passar vergonha, né, com o carro da autoescola, treinar, até que a gente aprenda. O desenvolvimento, gente, acontece da mesma forma. Não vai ter um desenvolvimento só porque você falou para o teu filho. Ele precisa viver aquela experiência. O nosso papel é protegê-lo também de experiências que vão colocar em risco, que não vão acrescentar, que vão só trazer sofrimento. Mas a gente precisa deixar ele passar um tempo com o instrutor, a gente ali, os professores, né, sempre de olho, porque a gente também não aprende a tirar carta, alguém largando o carro na nossa mão, né? O instrutor tá ali, ele também tem pedais ali no pé dele, se ele precisar frear o carro é sinalizado e a gente começa em geral num ambiente tranquilo, não é? Mas a gente precisa da experiência. Então a gente tem sim que ficar de olho, ficar em cima, supervisionar, orientar. Mas a gente precisa dar um espaço para que eles vivam essas situações e possam aprender a lidar com elas. Tanto na parte acadêmica, da aprendizagem, quanto dos relacionamentos, quanto a autonomia no dia a dia, aprender a agendar alguma coisa, a comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, porque eles sabem fazer isso online, quando surge o pop-up lá no jogo, dizendo compre tal coisa. Aí a gente pensa assim: nossa, mas meu filho é muito esperto, ele sabe passar para o próximo vídeo no YouTube, ele sabe comprar no joguinho, dá até problema que eu tive que tirar meu cartão de lá que estava cadastrado. Mas na internet as coisas, elas foram feitas para surgirem na nossa frente, para na verdade ter o mínimo esforço possível para você não sair dali. Isso não quer dizer que ele tem uma boa habilidade de pesquisar o melhor preço, de analisar se vale a pena aquela compra ou não, de entender as características de um produto, por exemplo. Então cuidado, às vezes a gente analisa o desenvolvimento por uma vivência específica. Online ele consegue fazer tal coisa, isso é super legal, mas ele consegue generalizar? Porque o desenvolvimento saudável tem a ver com eu ser funcional e conseguir levar essa funcionalidade para outras situações. É claro que se forem ambientes muito diferentes, igual eu dei o exemplo da zona rural, da zona urbana, às vezes vai ser difícil, porque aquele conhecimento aqui de saber as horas talvez não seja tão importante num outro ambiente. Mas no mesma sociedade, na mesma cultura, né, eu preciso conseguir levar um aprendizado daqui para outra situação. Senão, não é um desenvolvimento saudável, senão eu estou reproduzindo alguma coisa que já está ali pronta para mim e não conseguindo levar para a minha vida no dia a dia. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Tá pensando aí como é que está sendo o desenvolvimento do seu filho? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou, acha que pode ajudar outros professores, outros pais, né, pensar também sobre os seus alunos, clique no gostei, compartilhe. E se tiver alguma dúvida, escreve aqui que a gente vai conversando. Toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo no canal. Espero você!